Sejam bem-vindos e vamos a mais um ensino bíblico, mais uma questão polêmica, 5 mentiras contadas pela teologia da prosperidade que você precisa saber, que todos precisamos saber para não sermos enganados. E se você gostar desse vídeo aqui, não esqueça, clique em gostei para ajudar a divulgar o vídeo. Se não for inscrito, se inscreva. Eu posto 3 ou 4 vídeos por semana. Os seguidores da teologia da prosperidade transmitem a ideia que Deus vai solucionar todos os seus problemas e prosperar sua vida financeira. Ou seja, você deve ser uma pessoa próspera e feliz em todas as áreas, inclusive cura. Eu vi na televisão, esses dias atrás, um bispo bem conhecido pelo Brasil todo. Esse pastor disse que você pode não ter culpa de ter nascido pobre, mas só morre pobre se quiser. Existe o ensino chamado confissão positiva, onde dizem que não pode se conformar em ser pobre e doente. Eles apresentam um Deus capacho, um Deus empregado, que vai dar tudo para você de mão beijada. Mas é aí que mora o engano. Nesse vídeo aqui, vamos ver o que diz a Bíblia sobre isso. Todo tipo de ensino temos que ver se está em conformidade com a Bíblia. A Bíblia é a palavra final, e não o pastor, nem o bispo, nem o apóstolo, e nem o padre, e nem eu, e nem ninguém. Temos que analisar a Bíblia para ver o que ela diz sobre isso. Será que todos os profetas, apóstolos, discípulos e pessoas fiéis a Deus, nos tempos bíblicos, nos tempos da igreja primitiva, será se eles eram ricos e saudáveis? A resposta é não. Então vamos à primeira mentira contada pela teologia da prosperidade e que você tem que saber. Deus prospera todas as pessoas. Quem não prospera é porque não teve fé. Será? Eu vi um bispo aí famoso, na TV, um bem conhecido e muito milionário. Ele disse que a pessoa não pode ser pobre, não pode se conformar em ser pobre. E estes que dizem isso ficaram ricos às custas da igreja, ou seja, enriqueceram com o suor dos outros, não foi com o seu suor, não foi trabalhando. Na Bíblia não tem promessa de enriquecimento para todos. Sendo assim, Deus não é obrigado a dar nada que Ele nunca prometeu. A Bíblia garante que Deus suprirá nossas necessidades na alimentação e no vestuário. Leia Mateus 6, do 25 ao 34. Pedir riquezas para Deus não terá nenhuma garantia que será ouvido. E isso você deve pôr nas mãos de Deus. Se for de sua vontade, assim Ele fará. 1 João 5,14 diz: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Claro que você pode pedir um carrinho, uma casa própria, né? Pode sim. É da vontade de Deus, né? No tempo dele fazer isso. Mas pedir riquezas, bens, né? Aí não tem garantia nenhuma. E como não tem promessa de riqueza para todos, você entrega nas mãos de Deus. Se estiver em seus planos, assim Ele fará. Você vai na igreja para cultuar a Deus. Se você for pedir riquezas, poderá ser frustrado, como muitos por aí são frustrados. Segunda mentira: ensinam a pedir riquezas. A Bíblia nunca nos ensinou que devemos pedir riquezas para Deus. Mateus 6, verso 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
É assim que devemos orar. Se for da vontade dele, a igreja é lugar de cultuar a Deus e não lugar de pedir riqueza. Quando a pessoa se converte, Deus vai revelando de forma progressiva o plano que ele tem na vida da pessoa. Se o enriquecimento não fazer parte desse plano, Deus não vai enriquecer essa pessoa. E se tiver, ele fará no tempo dele. Riqueza nem sempre é sinal de bênção e ser pobre não é sinal de pecado. Se riqueza fosse uma promessa para todo crente teria que ser rico. O crente que não ficasse rico é porque não tinha fé ou estaria em pecado. E não é assim. Você deve ir na igreja para cultuar a Deus. Se estiver nos planos dele te abençoar financeiramente, ele fará. Mas se você for na igreja por interesse ou iludido pelos pregadores da prosperidade, você correrá o risco de sofrer decepção. Os pregadores da prosperidade não pregam o evangelho. São focados em milagres, curas, libertações, prosperidade. Os discípulos, os apóstolos, Jesus pregava o evangelho. E os sinais que eles faziam era para evidenciar quanto à veracidade do que eles pregavam acerca da salvação. Terceira, determinar a bênção como cura e prosperidade. Você só pode determinar algo que seja uma promessa de Deus feita na Bíblia. A Bíblia garante que Deus vai suprir suas necessidades no vestuário e na alimentação. Em Mateus 6, do 25 ao 34, onde Jesus disse que suprirá as necessidades na alimentação e no vestuário. Coisas que não são promessas na Bíblia, você entrega na mão de Deus e seja feita conforme a sua vontade. Jesus disse na oração do Pai Nosso que seja feita a sua vontade. Note que será feito segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa vontade. Deus não é obrigado a dar nada que nunca prometeu. Determinar seu carro importado ou sua mansão, você poderá ser decepcionado porque provavelmente não vai acontecer nada. Agora vamos para o quarto. Não aceite ser pobre ou doente. Você não deve aceitar ser pobre ou doente. Na Bíblia não existe promessas de enriquecimento para todos. Se riquezas fosse promessa, não se cumpriria nem mesmo na igreja daqueles que defendem essa ideia, pois lá está cheio de pessoas pobres, doentes, pessoas com dívidas, e muitos até recebem cesta básica da igreja. Essa promessa só cumpre na vida dos pastores, dos bispos, dos apóstolos, porque eles vivem da igreja, pegam o dinheiro da igreja. Só assim. Mas a doença eles têm. Na Bíblia não existe promessa de cura para todas as doenças. Veja um exemplo na própria Bíblia. Paulo orava e os doentes saravam. Mas Paulo mandou Timóteo tomar água misturada com vinho por causa das suas doenças no estômago. Então, por que Paulo não orou para que Timóteo fosse curado? Em 2 Timóteo 4, verso 20, Paulo deixou um homem doente antes de partir. Então, por que Paulo não orou para que o homem sarasse antes de partir? O próprio apóstolo Paulo possivelmente tinha uma doença na vista. Gálatas 4, verso 15. Então, suas doenças você deve entregar nas mãos de Deus. Se for da vontade dele te curar, ele cura no tempo certo. Se for da vontade dele prosperar sua vida financeira, ele fará no tempo dele. Caso contrário, não. Agora o quinto. A Bíblia diz que tudo que você pedir, Deus te dará. Mas não é bem assim.
Jesus disse: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E tem coisas na Bíblia que você tem que ver para quem foi escrito e se pode ser aplicado para nós ou não. Jesus disse isso para seus discípulos. Mas João disse em 1 João 5,14, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Isso sim se aplica a nós, e a eles daqueles tempos também. Jesus disse na oração do Pai Nosso, que seja feita a tua vontade, conforme eu já disse. Sua vontade e não a nossa vontade. Se prosperidade e cura fosse uma promessa para todos, todos os crentes seriam ricos e saudáveis. Se fosse uma promessa para os crentes pobres e doentes, seria um sinal, e os crentes pobres e doentes seriam um sinal que estavam em pecado. Muitos dos que ensinam isso são ricos porque vivem da igreja, mas quando ficam doentes vão ao médico, porque o dinheiro não compra a cura, compra o remédio, mas a cura não. É isso aí então, se gostou, dá um joinha aí para ajudar a divulgar o vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva, que eu posto 3 ou 4 vídeos por semana. E até o próximo.